Sejam bem-vindas a mais um episódio do nosso podcast. Eu sou a Rúbia e justamente com a Silvana vamos conversar sobre o livro Originais, Como os Inconformistas Mudam o Mundo. Um sentimento que eu acredito ser quase que inerente a quem trabalha com produto é a busca constante por informação. Sabendo que nossa área atravessa diversos domínios como marketing, dados, vendas, CRM, inteligência artificial agora, que é o novo hype, entre tantos outros, o que nos desafia a desenvolver um repertório muito amplo, tanto de hard skills quanto de soft skills. Mas se eu tivesse que destacar uma competência, mesmo parecendo óbvio, chovendo no molhado, seria a comunicação clara. E quando falamos em comunicação, falamos também em persuasão. E se essa persuasão vier acompanhada de um certo inconformismo e uma pitada de criatividade, com o desejo de criar produtos criativos que sejam lembrados e tenham um papel relevante na vida de quem os utiliza? E foi pensando nesse inconformismo que chegamos ao livro Originais, Como os Inconformistas Mudam o Mundo. Apesar do livro não aparecer nas listas de leitura recomendadas para profissionais de produto, ele conversa diretamente com algo que nos move, a vontade de desafiar o comum, transformar o que parece inevitável e criar produtos relevantes. Então, se você que nos ouve já sentiu vontade de colocar um toque criativo nos produtos com os quais convive todos os dias, fica com a gente, porque as reflexões deste livro podem transformar a forma como enxergamos o nosso trabalho e desmitificar o que são indivíduos criativos. E aqui a gente já começa falando sobre o que se trata o livro, né? Então aqui até abrindo um parênteses, né, como que cheguei a esta leitura, e a Rúbia também vai comentar um pouco como que este livro chegou até ela. Então, eu estava numa livraria, olhando, né, alguns livros e me deparei com este, e quando eu começo a fazer aquela leitura rápida, né, para entender ali um pouco, eu me deparei com uma frase, e a frase era: o homem sensato se adapta ao mundo. O insensato insiste em tentar adaptar o mundo a si. Portanto, todo o progresso depende do insensato. Quando eu li essa frase, eu pensei, eu preciso ler este livro, eu preciso tê-lo comigo, porque esta frase me invadiu de uma forma, e foi num dia que eu lembro que eu tinha passado por umas situações de desafio, e eu estava com aquela sensação de inadequação, que eu não estava me encaixando, e ler foi um bálsamo, porque eu pensei, puxa, eu estava preocupada, chateada com a minha perspectiva, assim, né, de situações e tudo mais, e ler isso me fez perceber que não tinha nenhum problema em ter certa inconformidade. Pelo contrário, né, é através do inconformismo que a gente pode evoluir, que a gente pode trazer um progresso para a sociedade, para a empresa onde a gente está, para a nossa família e para a nossa vida também. E para você, Ru, como que foi chegar neste livro? O que te trouxe o desejo, né, de fazer essa leitura? O livro foi indicação da Silvana. Eu lembro que a gente estava gravando um outro episódio do podcast. E aí, às vezes, acontecem conversas paralelas, né? Natural. Ela comentou desse livro. E aí, só pelo título já me chamou a atenção. E como acho que todo mundo faz quando o livro te chama a atenção, você vai na Amazon, dá uma lidinha ali sobre o que significa o livro, entender mais sobre o contexto. E já essa etapa de como os inconformistas mudam o mundo já me chamou a atenção, né? Essa frase de baixo. E eu sou uma pessoa que frequentemente questiona as coisas. Algumas vezes as pessoas podem até ficar incomodadas, mas frequentemente eu penso, e por que tem que ser desse jeito? Por que não pode ser de uma forma diferente? Por que tem que ser sempre assim? Por que eu tenho que me acomodar a essa estrutura? E até em produto mesmo, porque esse framework é desse jeito e não é do outro jeito, se pode dar certo também. Então eu achei, vou ler um livro que talvez vai me trazer mais respostas, né? Vai ser interessante para eu poder ler e aprender mais um pouco. Então foi assim, quando a Silvana falou, no mesmo dia eu comprei, fiquei ansiosa para que chegasse logo em casa e devorei o livro, porque realmente ele é muito bom. E me lembro que eu comecei a ler este livro, eu acho que eu poderia até me considerar uma promotora, porque eu falei para tantas pessoas, eu encontrava alguém, eu já falava do livro, e eu lembro desse entusiasmo na minha voz, e eu até me percebia como uma verdadeira promotora. E
E que legal, né? Eu acho que quando a gente percebe que o nosso comportamento, nosso pensamento crítico, ele pode ser uma fortaleza ao invés de algo negativo, porque a gente, em muitos momentos, vai ter barreiras, né? Como a Ru comentou, né? Ter uma, uma personalidade mais questionadora, mais preocupada com alguns aspectos, nem sempre é tão valorizado, né? Em ambientes que não valorizam isso, obviamente, né? Mas que bacana. Mas aqui colocando um pouquinho, né, de forma mais teórica sobre o que o livro trata, o livro Originais, como os Inconformistas Mudam o Mundo, fala sobre pessoas que escolhem não se conformar e transformam essa inquietação em algo construtivo. Então aqui não é aquela crítica pela crítica, a gente não está aqui querendo trazer uma ideia sobre o livro de que são pessoas Ou pessimistas, simplesmente pelo ser do contrário, contra né? por ser do contra. Exato, sem ter um argumento perfeito, Ru, porque tem esses perfis também, né, daquelas pessoas que vão criticar por criticar, e não é essa a ideia e nem essa proposta que a gente quer trazer aqui no episódio. Que o que queremos mostrar é justamente como tornar essa inquietação em algo construtivo. E o autor, Adam Grant, ele mostra que ser original não é agir de forma extravagante, mas ter coragem de pensar diferente e colocar isso em prática. E essa reflexão nos faz pensar no trabalho em produto, onde questionar o que já existe, propor novos caminhos e enxergar outras possibilidades não é exceção, faz parte do dia a dia, é uma habilidade super importante. E quando o ambiente favorece esse diálogo e acolhe ideias diversas, a inovação deixa de ser um discurso e passa a acontecer de Isso aí. verdade. Eu acho que quando a gente começa a ler o livro Originais, acho que a primeira pergunta, pelo menos para mim, que passou pela minha cabeça é: será que eu sou uma pessoa criativa? Porque ele começa a desmistificar o que é ser criativo. Acho que é muito comum a gente pensar que o criativo é aquela pessoa que no momento eureka, ela vai ter uma ideia genial, no meio do nada, disruptiva, incrível, que vai mudar o mundo. Quando eu penso muito nessa eureka, voltando um pouquinho atrás, eu lembro do meu livro de física do colégio, que tinha eureka quando acho que era Arquimedes descobria o empuxo, ou quando caiu uma maçã na cabeça de Newton, a de Newton, caiu na cabeça e ele teve uma ideia genial. Só que o livro ele vai por um caminho totalmente diferente. Ele fala que, na verdade, pessoas criativas são pessoas que são constantes naquilo que elas estão fazendo e vão ter muitos erros. E aí ele cita várias personalidades que são importantes, como Beethoven, Mozart. Eu até peguei aqui Picasso, porque os números são impressionantes. Ele diz que Picasso produziu mais de 1.800 pinturas, 1.200 esculturas, 2.800 peças de cerâmica e 12 mil desenhos. Mas quantos realmente viraram sucesso, que são símbolos de criatividade? Então, na verdade, a criatividade não para, tipo, no momento mágico, como eu falei, no momento eureka. Na verdade, é muita experimentação, é muito erro, muito acerto, até que uma ideia realmente se torne original. Isso te chamou a atenção também, Silvana? Demais, principalmente porque me fez perceber que o que diferencia um resultado positivo de um resultado negativo é a tentativa, é a quantidade de vezes que aquilo foi experimentado, como você bem colocou. E me trouxe muita, talvez até confiança, né, de continuar. Porque é muito comum quando a gente propõe algo novo e diferente, aquilo não é bem sucedido, que a gente volte ao status quo, que a gente volte a fazer como era antes, porque, tentei e não deu certo. Quando, na verdade, é a insistência, claro que com estratégias, com aprendizado adquirido através daquela primeira experimentação, que vai nos levar a uma possibilidade de maior sucesso. Então, teve um trecho no livro que eu até contrariando até a minha atitude em relação a livros físicos, que eu não costumo rascunhar nem nada, eu lembro que eu sublinhei, porque para mim fez tanto sentido que nada mais era do que mostrar que continuar experimentando, aprendendo com esses experimentos é o que levaria uma pessoa ao sucesso. E que tá tudo bem, né, ter erros no começo, porque a partir disso, a partir deles, que a gente tem a capacidade de superá-los e E é muito melhorá-los. do nosso dia a dia, né? Essa experimentação. Nem sempre a gente tem um espaço tão flexível para errar o tempo todo, mas produto acaba sendo muito isso, né? Eu incremento um pouquinho,
testo, valido, não dá certo, mudo, até encontrar a fórmula que seja mais ideal, né, para aquele momento. Então, acho que casa muito com o que a gente vive no dia a dia, né, do nosso trabalho. Exato. E teve um outro aspecto que eu acho que se encaixa neste exemplos, né, que a gente está trazendo aqui, que foi sobre o pioneirismo. Que a gente não precisa também focar tanto em ser a primeira pessoa a fazer determinadas coisas, que pelo contrário, que quando você observa outra pessoa fazendo algo, a gente tem a capacidade não prática de observação. E que aquilo pode trazer resultados até mais positivos para as pessoas que fazem pela segunda vez algo novo. Então aqui acaba sendo até uma quebra de ideais, né? Porque normalmente se valoriza aquele que fez primeiro, aquela que fez primeiro. E não há demérito nenhum, pelo contrário, né? A pessoa teve a coragem ali. O livro, ele também traz essa percepção de que pessoas que fazem um projeto, um produto em segundo lugar, vamos dizer assim, né? Elas têm uma tendência a ter mais sucesso do que aqueles que foram os primeiros a lançar. Por quê? Porque elas já podem contar com algumas informações que vão beneficiar, se claro, se for bem utilizado, a favor delas. Isso te chamou a atenção também, Ru? Chamou porque a curva de aprendizado do segundo já é menor que a curva de aprendizado do primeiro. Ele já consegue perceber os erros do primeiro, porque o primeiro vai experimentar, colocar sua ideia, né, para jogo, para o mundo. Então já vai ter umas validações que o segundo vai perceber, então ele já vai modificar e provavelmente vai ter mais sucesso. Então me chamou a atenção também, porque a gente quer ser o primeiro, a gente quer o momento eureka. E aí, mais uma vez, o livro colocando um balde de água fria. Epa, os estudos não dizem isso, não é bem assim. Exato, que é aquela sedução da propaganda, né? Somos a primeira empresa a fazer determinado produto. É claro, é super vendável, né? Super sedutor, né? Uma abordagem como essa. Mas mais sedutor ainda é a gente conseguir ter a criação de um produto que verdadeiramente vai atender melhor a necessidade de clientes. Então a gente deveria estar mais comprometidas com isso, do que com ser a primeira pessoa, a primeira empresa a fazer determinada coisa. Boa, Sil. Outro ponto que me chamou muita atenção no livro, que eu falei, se for por esse aspecto, eu não sou uma pessoa criativa, é quando ele diz que pessoas procrastinadoras, elas têm ideias mais criativas. Eu sou a pessoa que quero fazer as coisas num tempo mais rápido, tipo assim, começar e terminar, e me dá uma paz saber que tá pronto, né? E eu vi até uma entrevista dele no TED do Adam Grant, ele falando bem assim que quando ele escreveu esse capítulo sobre procrastinadores, ele tentou fazer o que ele estava explicando. Tipo assim, ele queria terminar logo o capítulo, mas ele deixou o capítulo pela metade, sem escrever, para ver se isso realmente acontecia. O que é que tem a ver os procrastinadores? Não é você deixar as coisas sem fazer, não tem muita cuidado, né, com o que você está sendo feito. Mas sabe quando você escreve alguma coisa? Isso acontece muito em texto. Você escreve alguma coisa, você acha que está perfeito. Aí depois você deixa o texto lá quando estivesse descansando e quando você lê, você acha que tá horrível, que não é bem assim, porque novas ideias surgem, novos gatilhos acontecem. Então, ele diz justamente isso, que às vezes procrastinar é importante para deixar que as ideias elas se amadureçam. Então, ou você deixa ela quietinha e você vai fazer outra coisa e você do nada você começa a pensar, sabe, oi, podia ser melhor dessa maneira, porque você deixou que a ideia amadurecesse, ela ficasse um pouco mais quietinha para que ela acontecesse de uma forma mais adequada. Mas essa parte de procrastinador me pegou muito. Nossa, você tem que ser uma pessoa procrastinadora. E eu não sou nada procrastinadora. Eu quero ver pronto, eu quero ver acontecendo. Para mim, já me impactou de uma maneira diferente, Rô. Para mim foi um bálsamo também, porque eu já me vi muitas vezes procrastinando alguma coisa. E quando eu li, claro que a gente vai trazer pra gente o que a gente vai nos levar para uma zona de conforto, né? Falei, puxa, então eu já entendi por que que eu procrastino em alguns momentos. E a leitura também me fez perceber que é procrastinar de uma maneira até assertiva, né? Não é deixar para a última hora. Né? Exato. E isso também é importante dizer que para que você possa procrastinar, você precisa ter um domínio sobre o assunto. Então, quanto mais nível de conhecimento a gente tem sobre determinado tema, menos tempo a gente precisa para fazer algo relacionado a isso. Então,
é importante para a gente não banalizar e dizer que todo mundo tem que procrastinar. Eu sou muito a favor, inclusive, do planejamento, do estudo prévio, justamente para que as pessoas não fiquem, né, em situações de apuro. Mas a procrastinação que é defendida no livro é justamente porque quando a gente está ali no tudo ou nada, normalmente ideias melhores surgem. Ele até usou um exemplo que eu gostei É. muito no livro, que foi sobre o discurso do Martin Luther King, que ele comenta que a esposa, né, do Martin Luther King, em entrevistas de um discurso que foi super famoso, acho que quem está ouvindo deve se lembrar, né, do Eu Tenho um Sonho, que é o nome do discurso, né, do texto que ele leu, e que até hoje, né, é muito comentado, é muito referenciado. E a esposa de Martin Luther King comenta que ele escreveu aquele discurso praticamente nas vésperas do momento em que ele ia discursar, e que aquilo teve aquele impacto imenso na humanidade, né? É um discurso Inclusive, a frase Eu Tenho um Sonho, ela não foi não foi escrita, né? No escrita, ele rascunho improvisou. dele. Foi quando ele já estava no palco, Sim, ele juntou o repertório todo que ele tinha, tinha e surgiu Eu exato, Tenho um Sonho. exato. E o impacto daquele momento que é até hoje lembrado. Então, neste aspecto, eu fiquei muito aliviada, porque eu sempre inclusive, aquela autocrítica, né, que às vezes aparece, puxa, por que eu não fiz antes algumas coisas, né? Mas é reconhecer, né, e posso dizer, né, em quantos momentos de criatividade que surgiram em mim foram momentos muito decisivos. Eu lembro, posso até vincular a uma campanha publicitária. Foi uma situação que eu tinha que resolver um problema e eu não conseguia pensar na estratégia. E eu lembro que foi momentos antes, foram 3 dias com antecedência, que eu consegui ter uma ideia e consegui fazer uma ligação de um projeto que se tornou bem sucedido numa empresa que eu trabalhei, numa empresa multinacional. O ano era 2000 e já faz tempo, acho que era 2013, 2014, e quando eu li o trecho do livro, eu lembrei daquela situação, né? Eu falei, puxa, posso comprovar que de verdade, né? Eu lembro que eu pensei, e foi nos últimos dias antes do que eu tinha que fazer que acabou vindo, né? Uma criatividade. Mas aqui, Mas aí é bom se reforçar o reforçar. que você disse, né? Você tinha o repertório, né? Você Exato. não deixou para sair do zero, procrastinou, Sim. você não fez nada, não tem nada feito ali. Você tinha um repertório, mas a ideia ainda não tinha surgido. Mas tinha um arcabouço, né? Como o Martin Luther King também tinha. Então tinha um histórico de diversos discursos. Aquele ele sabia que era muito importante, ele demorou para poder fazer, mas ele tinha, né, ali Ele tinha um recursos, repertório. exato. É muito importante mesmo esse reforço, porque se alguém ouvir apenas esse recorte, vai talvez interpretar que a gente está dizendo que tudo bem deixar para a última hora. Essa estratégia é só realmente para pessoas mais experientes, porque se você está num nível, né, de experiência ainda se formando, isso vai te causar mais ansiedade e a probabilidade disso se tornar um resultado ruim é muito maior. Então, Eu só para percebo muito separar, isso. né? Porque se você não se preparar e acreditar na sorte, e você vai se expor e você vai ter talvez, muito provavelmente, uma resposta bem negativa por conta disso. Precisa de uma bagagem, né? Sim. E já puxando o link em relação à bagagem, outro ponto muito interessante do livro, e aí eu me encontrei, porque eu sou uma pessoa curiosa e gosto de diversos assuntos. Eles mapearam os principais ganhadores do Prêmio Nobel, né? E os principais vencedores, eles perceberam que, tanto do ponto de vista técnico, né? Dos que era muito semelhante, mas os que ganharam, eles tinham algo em comum, que eles tinham outros interesses, principalmente interesses artísticos, né? E isso tem muito a ver com a neuroplasticidade, né? Quando a gente tem outros interesses, vê outras coisas, pode ser onde a gente menos espera, pode vir uma ideia disruptiva porque você trouxe de um local que ninguém nem imaginaria que poderia ser usado. Sim, não, isso me trouxe também bastante. Eu estava até procurando aqui no livro a página que fala sobre esta tabela,
né, Ru? Porque me chamou muita atenção, porque como você disse, e disse muito bem, a nossa capacidade de lidar com assuntos diferentes nos ajuda até a desenvolver melhores produtos. E eu lembro que na tabela, pessoas que, por exemplo, além das atividades ali usuais, que se envolviam, por exemplo, com literatura, que escreviam, a probabilidade dela ganhar um prêmio Nobel era maior. Então, isso para mim foi muito, muito impactante e eu acho que está muito em linha com o que a gente observa, né, hoje em dia, sobre a qualidade de vida e como ela impacta a nossa carreira. Então, a gente ter interesses diferentes que não seja o trabalho, como isso vai nos tornar mais produtivos e produtivas, e como isso vai, bem empregado, alavanca, né, outras áreas das nossas vidas. E se você também olhar só por um lado, eu acho que chega uma hora que se esgota, né? Você começa a não ter mais ideias, cansa. Você fica tão focado naquele ponto que às vezes a resposta está do outro lado. Então, realmente ter um repertório mais amplo, né, de conhecimentos, realmente ajuda você a pensar de uma forma diferente. Aqui, se eu achei no livro, é interessante. Música, tocar um instrumento, compor ou reger, a probabilidade de ganhar o prêmio Nobel era 2 vezes maior. Para artes cênicas, atuação amadora, dança ou mágica, a probabilidade aumentava 22 vezes. Tipo, é um dado bem, bem relevante. Muito relevante. Eu acho que isso amplia, né? Eu acho que isso é super importante de ser colocado em prática, né? Eu acho que já é muito, já está na hora, né, da gente começar a falar disso com mais intencionalidade. Não é legal, pessoal. A gente sabe que tem fases e fases nas nossas carreiras, mas tudo que acontece com muita frequência, né, a longo prazo, tem prejuízos emocionais e prejuízos na carreira também. Então, cuidem bem da carreira de vocês, façam o trabalho da melhor forma possível, mas cultivem outros interesses. Porque se por alguma decisão própria ou externa você deixar de ter um emprego, por exemplo, você não fica totalmente perdido ou perdida, né? Então é importante esses outros interesses justamente para que a gente consiga, em momentos adversos, ter uma capacidade melhor de lidar com essas situações. Se você está gostando do podcast, está gostando do nosso conteúdo, para entrar em contato com a gente é só mandar uma DM no Instagram. Mas se você preferir o e-mail, manda um e-mail aí para podcast@mulheresdeproduto.com. E também você pode apoiar a gente de diversas formas, seguindo a gente no seu agregador de podcast mais favorito, ouvindo pela sua plataforma favorita e também deixando like e entrando aí para o Clube MDP. Que a partir de R$25 você vai ter vários benefícios, como inclusive passe livre no MDP Curtas, que é os nossos eventos aí que acontecem ao redor do Brasil todinho. Vem pro clube e continua ouvindo a gente. E aí a gente falou de muita coisa legal, muita coisa boa, né? Como surgem as novas ideias, não precisa ser um momento eureka, é muito mais consistência e resiliência, que ter diferentes interesses é interessante para poder ter novas ideias. Mas aí, Silvana, eu te pergunto, e quando é que as ideias não são bem recebidas? Você tem uma ideia que você acredita fielmente, que é muito boa, tem um propósito ali relacionado, como é que você lidaria com isso? Sim, uma coisa que eu gostei bastante do livro é que o autor ele trouxe muitas realidades para dentro dele, né? Então ele comenta que em muitos momentos, mesmo uma ideia sendo boa, ela pode simplesmente ser rejeitada pela pessoa que apresentou. E aí ele fala sobre as mulheres, né? Então, mulheres normalmente têm um nível de rejeição maior em relação às ideias que elas apresentam. Então, acho que isso é importante a gente levar em consideração e a gente também interpretar que aquilo não é pessoal, é algo, na verdade, estrutural, que vai afetar mulheres em diversos momentos, tá? E ele traz algumas situações, né, de como a gente deveria agir em situações como essa, e algumas situações podem fazer com que a situação mude, e outras vão fazer com que
o status quo seja mantido. E o que está em jogo é justamente o que muda a situação pode beneficiar a organização e o que mantém o status quo prejudicar. E aqui ele traz, né, quais são as quatro possibilidades que nós temos. A gente pode, numa situação de uma rejeição de projeto, de ideia, desistir. A gente pode discutir, a gente pode negligenciar ou a gente pode persistir. Então, aqui, falando sobre cada uma delas, desistir é simplesmente abandonar a situação. E isso é muito ruim, porque você se expõe a um risco muito maior, o status quo ele é preservado, a situação não muda, e você simplesmente faz porque tem que fazer, você não argumenta, você não tenta transformar. Isso é muito ruim, isso acontece com muita frequência. Então, pessoas que às vezes estão ali descontentes com o direcionamento que estão recebendo, né, de suas lideranças e tudo mais, elas desistem em vida. E eu falo aqui em vida profissional. Então, elas estão, mas não estão mais. E isso é percebido, isso é muito arriscado, e isso pode comprometer, inclusive, a sua empregabilidade se você estiver, né, numa instituição. O outro caminho é discutir, que é justamente argumentar e tentar transformar a situação. Isso é bem-vindo, porque você apresenta argumentos, não é apenas uma ideologia pela ideologia, não é porque você gostaria que aquele projeto fosse aceito, mas porque você acredita, né? É apresentar o porquê e através de dados, de insumos, que esses argumentos podem fazer uma situação transformadora. A outra possibilidade, que é persistir e manter-se firme mesmo diante das dificuldades, é uma opção também bem-vinda, porque a gente tem que levar em consideração que a gente pode apresentar todos os argumentos possíveis, bons argumentos, e mesmo assim a gente receber negativas. Então é importante que a gente mantenha-se firme mesmo diante das dificuldades, porque isso faz com que a gente não negligencie o nosso trabalho, a gente faz aquilo que é possível fazer e, de alguma forma, a gente também não prejudica tanto a organização. Agora, a última possibilidade, ela é muito também grave, né? Que é negligenciar. E isso é você reduzir todo esforço e envolvimento que você tem, né, no projeto, na ideia, no produto, e é um caminho que realmente pode te levar a uma situação muito ruim, a um resultado não desejável, e você também prejudica a organização e prejudica a sua carreira. Então aqui, né, fazendo um resumo, né, discutir é bem-vindo, persistir também. O desistir, ele é até às vezes importante quando você percebe que as suas ideias não serão aceitas e você opta por direcionar seu caminho para outra direção. Então, desistir neste lugar de mudar, ele também é uma possibilidade que muitas pessoas às vezes não fazem uso. Então, continuam, mas continuam insatisfeitas. Então, às vezes, é melhor que a gente desista e a gente comece de uma outra forma, em outro caminho que a gente escolher, que a gente for priorizar para levar aquelas ideias que a gente tem e tem o porquê, né, da gente levar em consideração. E algumas pesquisas, né, até informam que entre desistir ou ficar e tudo mais, há algo incomum entre essas escolhas, né, que é as pessoas que decidiram erguer a voz em vez de se manter em silêncio, a longo prazo, elas têm menos arrependimento do que aquelas pessoas que em momentos como esse decidem não agir de forma alguma. Então, o erro mais de arrependimento, né, o erro que mais gera arrependimento são aqueles de omissão. Então, é sempre preferível, né, que a gente apresente as nossas ideias e isso faz com que pelo menos haja uma possibilidade de transformação, de mudança e tudo mais. Bom, então fazendo um resumo, né, das coisas que falei aqui,
os 4 possíveis caminhos apresentados pelo autor: desistir, negligenciar, discutir ou persistir. Então, desistir é simplesmente abandonar a situação, discutir é argumentar e tentar transformá-la, persistir é manter-se firme mesmo diante das dificuldades, e negligenciar é continuar, mas reduzindo o esforço e o envolvimento. A escolha entre esses caminhos depende do nível de comprometimento e da crença de que nossas ações realmente podem gerar mudanças. E contando um pouco de uma personagem do livro, que foi abordado pelo autor, é a história de Carmen Medina e da estratégia dela em relação a líderes intermediários. Então, Carmen Medina era uma mulher que fazia parte de 2 grupos minoritários, mulher e latina. E o reconhecimento dela só veio quando ela conquistou um status antes de exercer o poder. Isso mostra pra gente como o contexto e a percepção de credibilidade ainda influenciam diretamente na aceitação de ideias inovadoras e o peso em ser duplamente competente. Então, às vezes, na carreira, dependendo da posição que atuamos, infelizmente, a gente não vai ter o mesmo grau de aceitação, mesmo pessoas, né, pertencentes a determinados grupos têm uma possibilidade maior que suas ideias sejam ouvidas, também por outros fatores, não só pelo nível hierárquico que essas pessoas ocupam, mas pela estabilidade financeira que muitas também já podem ter alcançado, diferente de pessoas que estão na base. Então isso também é fundamental reconhecer antes da gente tentar influenciar diretamente na aceitação de nossas ideias inovadoras. Então aqui o convite não é para que determinadas pessoas sejam silenciadas ou não falem. Pelo contrário, mas é importante que seja levado em consideração o seu contexto, o risco que você pode assumir. A gente sabe que assumir riscos também é um privilégio, então tudo isso se relaciona em como a gente pode transformar, né, ideias inovadoras em situações de aceitação. E é importante que a gente se pergunte, né, enquanto aqui gestão de produto, se a gente tem recebido de uma forma abrangente ideias que sejam apresentadas por homens e mulheres. É uma pergunta incômoda, sabemos, e sabemos também que não tem resposta simples, mas aqui é um convite à reflexão, para que a gente possa pensar se a gente está fazendo de uma maneira adequada ou não. Aqui, pessoal, foram alguns pontos, então, em relação ao livro. A gente vai fazer uma parte 2 em relação aos demais pontos. A gente se despede aqui. Enquanto isso, eu peço que vocês, quem já leu o livro, que escrevam pra gente, inclusive para comentar sobre algum capítulo, algum item, algum ponto que tenha chamado a atenção de vocês, que a gente pode inclusive abordar na segunda parte. E esperamos que o conteúdo que a gente trouxe até aqui tenha cativado o interesse e desmistificado também algumas ideias, alguns pensamentos, para que vocês também reflitam sobre isso. Ru, da sua parte, como que você gostaria de encerrar a primeira parte aqui do episódio sobre o livro Originais? Eu acho que a primeira parte já foi muito rica, né? A gente já conseguiu desmistificar o que são pessoas criativas e o que fazer quando nossas ideias não são bem recebidas, mas o livro é muito rico, então essa é a primeira parte. Então, escutem, avaliem. Quem já leu, como a Silvana falou, deixe seus comentários aí e alguns aspectos que a gente pode abordar na parte 2, tá bom? Muito obrigada por esse episódio.